Olá pessoal, eu sou o Dani, eu sou esse BK Solver de GEGT do TNA e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre quebras de Approval e quebras de Realize. É muito simples como solicitar e como proceder com isso, só que eu quero trazer alguns pontos importantes. Então, primeira coisa, se você quer solicitar uma quebra, você tem que entrar no link do pódio, que é bem simples, que é bit.ly/xpbreak. Desse jeito, tem que ser o XP e o B em maiúsculo e break. E aí ele vai abrir para você em um formulário do pódio. E é aqui, e é bem simples. Então, vai ter algumas informações para você preencher. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Bem, primeira coisa, para solicitar uma quebra, eu espero que vocês não solicitem muito, né? Porque se uma quebra é solicitada é porque não estamos realizando intercâmbios. Mas, caso seja necessário, a primeira coisa que vocês têm que pensar é: a entidade abroad sabe e o EP sabe disso? Talvez eles saibam, mas eles precisam entender isso de uma forma formal. Na verdade, não eles, mas o ICB precisa ter isso de uma forma formal para caso isso seja necessário mais para frente. Então, primeira coisa é comunicação com a entidade abroad e com o EP via e-mail, e isso é obrigatório para você ter uma quebra. Caso a quebra não tenha esses dois requisitos, a solicitação no POD não tenha esses dois requisitos, ela vai ser automaticamente rejeitada. Então, ela nem vai ser passada por uma análise, tá? Bem, algumas provas que, em base ao pedido da quebra, não necessariamente você vai ter alguma prova para colocar nessa quebra, mas isso é muito para evitar que o EP entre para blacklist e que ele possa ter outro intercâmbio, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para baixo. Tá bom? Bem, requisitos. As comunicações devem ser adicionadas em formato de PDF, então sempre formalizadas, o que significa formalizadas por e-mail e em PDF. E as provas, que elas sejam colocadas em uma pasta compactada, porque tem muita conversa, muito print. Então, que elas sejam colocadas em uma pasta para que não fique desorganizado, tá bom? E vamos lá. Aqui está um link da XPP, se vocês quiserem dar uma olhada para tirar alguma dúvida, porque por motivos, questões em que o EP tem, ele pode solicitar quebra, ou o Opportunity Provider, ou a entidade, aqui tá. E aqui é o formulário. Então ele é bem simples, bem didático, ele já vem com as explicações, então o nome do solicitante, a pessoa que está solicitando, que ela também vai receber um e-mail, seja o VP, seja o Shell, seja o membro, e o e-mail dessa pessoa, e informações básicas que são bem didáticas, mas eu queria trazer aqui. EPID e OPID. E aqui fala para essas duas que é preciso colocar no formato de link. Então, não é simplesmente o número, é o link. O quê? Por que isso? Para facilitar a vida do case solver que está resolvendo essa quebra. Porque a gente lida com muitas quebras hoje, infelizmente, e aí para otimizar mesmo os processos, tá? Para ficar tudo mais rápido. E aí a gente pede que vocês coloquem nesse link. É simplesmente vocês seguirem o que está escrito. Então, nome completo, informe o nome aqui, ó, entidade local abroad. Informe o nome do CL abroad, insira apenas o nome da entidade, por exemplo, insira Bolonha ao invés de exec em Bolonha. É um exemplo, então sempre coloque somente o nome do CL. Enfim, é bem didático e é bem simples de entender. E aqui, mais para o finalzinho do formulário, tem as opções de motivos de quebra. Existem alguns motivos já pré-estabelecidos, muitos deles por questão de recorrência e outros por questão da XPP. Então, são motivos que a XPP ela permite a quebra do EP, a quebra do approval ou do realize sem que o EP entre para a blacklist. Então, é um motivo plausível pela XPP, tá? E aqui estão eles. Então, é bem fácil de entender, e aí a maioria deles precisa de provas. E as provas vocês vão seguir aquele modelo que eu falei mais pra cima, que é colocá-las em uma pasta compactada. E aqui tem a opção de outro, caso seja um outro tipo de motivo, e aqui existe esse espaço para que você explique o motivo da quebra, mesmo que seja algum desses outros motivos aqui já pré-estabelecidos, sempre explique por que a quebra está acontecendo e o que realmente aconteceu, porque senão fica difícil de entender e pode ser plausível de rejeição pelo ICB, tá? Uma coisa muito importante de deixar explicado para vocês é que para uma quebra ela acontecer,
ela só precisa seguir aqueles dois mínimos, que é comunicação com a entidade e com o EP de uma forma formal e, né, em PDF. Isso já permite com que você solicite uma quebra e que ela seja aceita. Que ela seja aceita. O negócio é que o EP ele pode entrar na blacklist e ele não pode mais realizar o intercâmbio caso seja um motivo que não está na XPP, entendem? Então, por isso que a gente pede sempre provas e que as quebras sejam realizadas em último caso mesmo. Aqui para você colocar a cláusula da XPP, caso seja necessário, não é necessariamente obrigatório, mas já para facilitar também a vida do caseholder que está resolvendo isso. E aí, basicamente, é você fazer a solicitação e não se esqueça de anexar os arquivos, tá? Alguns pontos sobre quebra. Bem, o ICB ele tem 48 horas para responder às quebras solicitadas. Então, são sempre 2 dias após aquele dia. Então, se você solicitou uma quebra hoje, por exemplo, hoje é domingo. Se você solicitou uma quebra hoje no domingo, o ICB tem até terça-feira para poder responder essa quebra, tá bom? Outra coisa sobre quebras de Realize. Quebras de Realize são feitas pelo ICB. A solicitação é feita para o ICB do Brasil e nós encaminhamos a solicitação para o ICB, que é o International Control Board. E aí eles que vão realizar essa quebra. Por isso, talvez demore algum tempinho a mais, só que o tempo de resposta do ICB é o mesmo. Então, assim que você solicitar uma quebra de Realize, você vai ter 48 horas para receber uma resposta do ICB se ela foi rejeitada ou se ela está para análise. E a partir do momento que ela está para análise, o ICB tem mais 48 horas para resolver isso. E a partir daí, a gente também responde a entidade, de que ela foi aprovada ou rejeitada pelo ICB. Tá bom? Bem, qualquer coisa, aqui está o meu contato e aqui também está o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure um caseholder, me procurem algum membro do TNA, que eles vão ter a capacidade de responder e ajudar vocês em qualquer tipo de dúvida, tá bom? E então é isso, muito obrigado e beijinhos.